Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos no canal. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu vim aqui documentar isso e também compartilhar com vocês como foi o meu processo de emagrecimento até aqui. Mas antes de começar o vídeo, já vou te pedir para você se inscrever no canal e já deixar o seu like pra gente conseguir alcançar mais contas aqui para esse canal. Agora sim, como eu fiz para emagrecer 10 quilos, gente? Emagreci 10 quilos em 7 meses. Inicialmente, eu achei, quando eu comecei assim, primeiro vamos começar do começo, né? No final do ano passado, eu já tava sentindo que eu não tava mais legal, porque eu já tava vestindo 44. É claro que isso é muito relativo, tá, gente? Tô falando da minha experiência. Porque assim, pra mim eu tava gorda, porque eu tava vestindo 44 e eu vestia 40, 42. Não, aí foi que eu virei a chave e falei, não, o ano virou e minha vida também vai virar. Eu não quero mais isso. Eu comecei em janeiro, mais ou menos dia 15, 20 de janeiro ali, academia e dieta, E tudo sem acompanhamento. Sem acompanhamento nutricional, sem personal. Esse é o ponto que todo mundo acha. Que é, eu não vou conseguir, não vou começar porque é muito caro, eu não consigo pagar um personal, não consigo pagar um nutricionista. Eu também não conseguia, e aí eu foquei muito nisso, assim. Eu quero emagrecer, eu vou emagrecer. Eu tinha a meta de emagrecer pelo menos. Quando eu comecei o processo, eu tava com 74 pouquinho, 74 quilos. E eu falei assim, cara, se eu emagrecer 5 quilos, eu vou ficar feliz. Porque foi com a minha força, a minha disciplina e tudo mais. E aconteceu que hoje, 7 meses, eu perdi 10 quilos. Então, assim, no primeiro mês eu perdi muito rápido. Acho que no primeiro mês eu perdi 4 ou 5 quilos em um mês. Aí a gente acaba meio que afrouxando e tal. Então aí acaba sendo mais lento o processo de emagrecimento depois disso. Sobre a dieta. Eu não fiz nada radical. Eu não cortei nada da minha alimentação. Eu comia de tudo. Só que é claro, o que eu fazia? Eu tinha refeições livres. Eu priorizava 1 ou 2 vezes na semana. E eu sempre priorizava. Quando a gente fosse sair pra comer, eu priorizava comer comida. Até hoje. Se for pra comer, eu comia comida. Se não tiver como, a gente vai pro rolê com os amigos, hamburgueria e tal. Tranquilo. Mas eu escolhia 1 vez na semana pra gente fazer isso. Geralmente depois do culto ali no domingo. Ou então no sábado à noite. A igreja tem culto todo sábado de jovens. E tinha lanche e eu levava meu tapa-ovo, crepioca, que vocês conhecem. Ou então eu levava um Rap 10. Enquanto eles comiam um cachorro quente ou pão com linguiça, alguma coisa, eu comia o meu lanchinho separado. Tudo é uma questão de disciplina, sobre onde você quer chegar. Tem dado certo. É claro que eu não radicalizo, que nem eu falei pra vocês. Tem sábado que eu não conseguia levar o meu lanche. Ou eu não comia, ou eu comia um pão com alguma coisa, ou então outro lanche que tivesse lá, uma torta, enfim. Mas é aquilo, sem exagerar, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença. É que nem a alimentação, como é que você tá fazendo? Gente, eu simplesmente reduzi a quantidade. Antes eu não tinha o hábito de comer salada todo dia. Agora eu como salada todos os dias. Uma curiosidade é que eu detestava, ainda não gosto muito, de lavar alface, porque eu tenho medo, aversão daquelas minhoquinhas que vem aquelas lesminhas. Então toda vez que eu tinha que lavar alface aqui em casa pra gente almoçar ou jantar, era o Matheus que lavava. Só que eu falei assim, cara, eu não vou ter o Matheus todos os dias em todas as minhas refeições pra lavar minha alface. Então eu comecei a lavar alface mesmo contra a minha vontade. E todas as minhas refeições tem salada, gente. Assim, eu não como tomate, então a minha salada é bem básica. É alface praticamente, cenoura às vezes, uma cebola, eu como cebola. Então assim, é bem do básico, gente. E o básico funciona. Todo mundo acha que é muito difícil fazer dieta, mas não é, cara. Depois que você começa a ter uma reeducação alimentar, tem que começar na sua cabeça, porque aí você vai direcionando todo o resto do seu corpo. E atividade física, Mari, como você fez? Onde eu morava, no começo do ano, né, a gente se mudou pra cá em abril, mais ou menos, e tinha academia no prédio. Então, assim, mesmo morando lá já há mais de 2 anos, eu não ia pra academia, eu não tinha rotina de ir todo dia na academia, mesmo tendo academia no prédio. Eu criava algumas bengalas, sabe? Até com os amigos do trabalho eu falava, eu não consigo ir porque eu me sinto culpada. O tempo que eu tenho que ficar com o Murilo, com o Matheus, depois que eu chego do trabalho, que eu não trabalhava de home office, eu tenho que ou fazer as coisas, ou então dar atenção pra eles, brincar com o Murilo, ficar com o Matheus. Enfim, eu criava um monte de bengalas, assim, pra não ir pra academia. E aí, esse ano, realmente, essa chave virou. Eu falei, não, agora eu vou. E todo dia, quando eu chegava do trabalho, eu trocava de roupa, ou então fazia janta, dava janta pros meninos, ou então eu saía antes, o Matheus ficava fazendo a janta e ia pra academia. Mesmo cansada, no frio, quem mora em Curitiba sabe que é muito difícil treinar no frio, mas a gente sai assim mesmo, porque é aquilo. Eu tracei uma meta e queria atingir aquela meta.
Depois que eu atingi a meta, eu falei, cara, 5 quilos ainda não me satisfez. Eu consigo e posso emagrecer mais. E aí continuei. E eu acho que muita gente também achou que seria fogo de palha, que eu ia desistir ali nos 2, 3 primeiros meses no máximo. Mas não, já estamos há 7 meses. E aí a minha rotina, depois que eu me mudei, eu fiquei preocupada, porque eu queria assim, eu preciso ir pra algum lugar que tem uma academia próxima. A gente veio pra essa casa e aí tem uma academia que é 4 minutos, mais ou menos, andando, uns 5 minutos andando daqui de casa. Esse compromisso com você, porque, gente, não é um compromisso com a academia, é um compromisso de você com você mesmo. Então, se você tem meta, se você quer emagrecer, segue um compromisso com você primeiro, antes de qualquer outra coisa. E aí, hoje eu consigo ir de 5 a 6 vezes na semana. Então é bem tranquilo, que eu cabo, como eu trabalho de home office, vou pra academia, eu já tento adiantar alguma coisa da janta na hora do meu almoço, ou então o Matheus chega, quando ele não tá muito agarrado, ele prepara a janta. A gente vai se adaptando, sabe? E hoje é uma das minhas prioridades, é isso, é eu cuidar de mim. E a corrida, Mari, aonde entrou a corrida nisso tudo? Gente, a corrida me ajudou muito no meu processo de emagrecimento. Acho que a corrida acelerou esse processo, sabe? Eu fiz o processo de emagrecimento em janeiro, aí fiz um mês ali em fevereiro, né? Então aí eu acho que no final de fevereiro eu fui correr. Primeira corrida, nunca tinha corrido. Me inscrevi na corrida da Mulher Maravilha, se eu não me engano, que seria em Santa Felicidade. E aí me inscrevi na corrida com a cara e com a coragem, nunca tinha corrido. E falei assim, cara, eu acho que correr vai me ajudar a acelerar mais esse processo de emagrecimento. Eu comecei a treinar na esteira, eu já corria na esteira, mas é totalmente diferente. E hoje em dia eu não gosto de correr na esteira, só corro porque sou obrigada. Prefiro correr na rua, no parque, é muito gostoso, é libertador. Me inscrevi, tá bom, treinei, participei da corrida e assim, me apaixonei. Foi uma corrida difícil porque tinha muita subida. Foi uma corrida difícil, mas gente, foi tão bom. E assim, pra quem me conhece sabe o quanto eu tenho dificuldade de acordar cedo. Mas naquele dia eu acordei cedo, assim, com prazer. E como meu dia rendeu naquele dia. Foi maravilhoso, assim. E aí, desde então, eu não parei com a corrida. De fevereiro pra cá, quando tem corrida eu vou. Então, acabou que eu juntei as 3 coisas. Veio a dieta, veio a musculação, veio a corrida. E isso tem acontecido muito bem. Tem sido um processo muito leve. Porque foi que nem eu falei pra vocês, eu não cortei nada da minha alimentação, eu só reduzi. Quando a gente come alguma besteira, eu reduzo os danos, então eu como pouco, o suficiente pra me saciar. Ou então, quando eu sei que não vai ter opção pra mim, eu já como alguma coisinha assim em casa pra não correr o risco, não cair na tentação, então eu já vou com a barriga meio que forrada. Uma das coisas que eu corri atrás foi estudar e ver vídeo, muita coisa assim. E eu entrei num processo, quando eu comecei a emagrecer, quando eu decidi emagrecer, eu fiz o déficit calórico. Faço até hoje. Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui no link como eu fiz esse déficit calórico. Deixar o link como é que faz, é só clicar aqui, é bem facinho de fazer. Você coloca, se eu não me engano, peso, altura, quantas vezes você treina, mais ou menos por semana, e ele já te dá o resultado. Se você precisa ficar de déficit, você precisa fazer um déficit calórico de 1.300 calorias e tal. Se eu não me engano, eu tinha que fazer de 1.500 ou 1.600 calorias. Não me lembro muito bem, mas eu vou procurar e vou deixar aqui pra vocês. Então, o déficit calórico ajuda muito a emagrecer, aliado com dieta e musculação, e treino, né? Musculação, corrida, enfim, vai te dar resultados. E foi isso que aconteceu, me deu resultados e eu tô muito, muito, muito feliz com tudo que vem acontecendo, todos os resultados que eu tenho alcançado. E pra encerrar o vídeo, eu vou te dar uma dica bônus que é muito real. Todo mundo falava e a gente acaba não acreditando, levando fé, porque é muito clichê, né? Que é simplesmente o fato de beber água. Gente, bebam água. Cara, tudo melhora quando você tá bebendo água, fora a saciedade também. Eu me sinto muito mais saciada quando eu tô bebendo a quantidade certa de água. Eu bebo em média 2 a 3 litros por dia de água. Deixo a garrafinha sempre perto de mim, isso faz com que eu não esqueça de beber água. E mesmo quando eu tô sem sede, eu tomo água. Beber água ajuda na absorção dos alimentos, ajuda na qualidade da pele. Então assim, são muitos benefícios. Bebam água. Já fica por aqui, se inscreve no canal pra você não perder nadinha, que eu vou vir compartilhar tudo com vocês. Beijo e até o próximo vídeo!